A psicologia sempre está à procura de novas formas e veículos para dialogar com a sociedade. E nessa tarefa, a arte sempre acaba assumindo um lugar importante. É o caso do cinema. Cinema e psicologia, o diálogo de duas áreas que, cada qual à sua maneira, buscam conhecer a natureza humana. Diversidade está no ar. Acompanhe no Diversidade de hoje. Na semana do psicólogo, o CRP vai ao cinema e chama a sociedade para acompanhá-lo. O Dair Furtado dá suas dicas sobre cinema e psicologia. O psicólogo Alex Moreira Carvalho fala das possibilidades da linguagem cinematográfica. E o ator Sérgio Manberti fala sobre o quanto de psicologia há por trás da construção de personagens. Quem nunca saiu de uma sala de cinema com a sensação de que algo diferente havia acontecido? Aquela sensação de sair transformado por uma obra de arte. Responda rápido, que filme mudou a sua vida? Todos os filmes do Almodóvar mexem bastante. Escafandra e a Borboleta eu achei muito bonito, Chu. Fiquei com vontade de que outras pessoas assistissem. Para mim foi o Iron Weed, que é um filme do Hector Babenco, né, que mostra a vida de moradores de rua. Eu comecei a olhar o morador de rua sob uma outra ótica a partir desse filme. Homens de Honra, assim, me deixou uma boa mensagem de vida que é pra gente sempre ser persistente na vida, né? Mar Adentro, acho que esse é o filme. Sim. É um filme que eu chorei muito. Um Homem, uma Mulher, uma Noite. Tem um filme que me marcou muito, que foi um feito pelo Jack Nicholson, que está ligado com a profissão, que é A Estranha no Ninho. Cinema Paradiso. Por quê? Porque tem uma magia, recupera história, se passa num lugar maravilhoso, num momento lindo. É isso. Olá, amigos. Noel Rosa tem uma letra em que ele fala: o cinema falado é o grande culpado da transformação. Ele já estava, naquele momento, falando da importância do cinema nas nossas vidas. O Roland Barthes é um semiólogo francês e escreve um texto lindíssimo em que ele fala do significado de assistir a um filme. Estar sentado numa sala e de repente se dar conta do que é a magia do cinema. Olhar para o tubo de luz e ir acompanhando o tubo de luz até olhar o foco de projeção. E depois sair do cinema, tendo assistido ao filme. Ele diz assim: é impossível conversar sobre o filme naquele momento, opinar sobre o filme. Ele prefere andar um pouco pela cidade, caminhar um tempo, para depois conversar e discutir o filme. Talvez procurando um bom lugar para tomar um bom vinho. O cinema costuma falar sobre ele mesmo. O Truffaut tem um filme, Noite Americana. Aliás, Noite Americana é o termo utilizado para você fazer uma noite durante o dia. Tá? Você faz isso através de um truque cinematográfico. E isso dá conta de como trabalhar ali os bastidores de uma filmagem. Cinema Paradiso é outro que fala dessa magia do cinema. Como numa pequena vila italiana, a população vai para a praça para assistir ao filme. Como chega o cinema naquela cidade. O Woody Allen, Rosa Púrpura do Cairo, fala do sonhar acordado, de como o filme, como aquelas imagens me levam para um outro momento, e como numa situação que é uma situação crítica, o cinema me ajuda a quebrar este ritmo. Bem, isso é um bom assunto para a psicologia, um bom assunto para a psicanálise. Há um livro chamado Psicanálise e Cinema, e há um texto ali do Félix Guattari que merece ser conferido. E para uma aventura, que é uma aventura intelectual de maior peso, veja Gilles Deleuze, Imagem e Ação. Ele ali trabalha
todo o significado do cinema, tá? De um ponto de vista filosófico, que também vale a pena conferir. Uma perguntinha para você. Qual o filme que mudou a sua vida? O filme que mudou a minha vida, eu acho que é o filme do Bergman, A Hora do Lobo. Este foi a primeira vez que eu me dei conta da importância do cinema. 27 de agosto, Dia do Psicólogo. Este ano, o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo pensou em uma maneira diferente de comemorar a data. Foram várias sessões de cinema na capital e em cidades do interior paulista, em que a sociedade foi convidada para discutir sobre cinema, sobre psicologia e sobre questões importantes que movem essas duas áreas do gênio humano. Nós optamos por desenvolver uma série de atividades em que a sociedade pudesse participar dos debates junto com os psicólogos. E a metodologia que nós adotamos para isso foi uma experiência que nós já desenvolvemos no Conselho desde 1999, que é o Videoclube, um projeto que a gente exibe filmes e convida psicólogos e não psicólogos para o debate. Nessas situações, sempre diversas reflexões que contribuem para mostrar qual a importância da psicologia e o que o psicólogo pode dizer sobre determinadas questões são apresentadas e são confrontadas com outras áreas. Então, sempre se estabelece um diálogo interdisciplinar, são convidadas pessoas que têm alguma ideologia, que participam de alguma forma dos temas que o filme trata, que debatem isso na sociedade. E nesse ano nós resolvemos que seria uma boa forma de comemorar o Dia do Psicólogo, reproduzindo isso no estado inteiro. Então, todas as subsedes do Conselho estarão desenvolvendo as mesmas atividades. É muito importante que a gente possa, pela via do cinema, se pensar e pensar a relação com o outro. Cada um dos filmes que a gente escolheu, passa uma mensagem, tem uma temática que tem relação com questões que a gente tem discutido dentro do Conselho de Psicologia. Esse ano a Semana do Psicólogo está sendo toda comemorada, o Dia do Psicólogo está sendo comemorado numa semana com exibição de filmes, e a ideia dessa vez era não fazer exibição de filmes só no centro, na Paulista, naquele circuito, mas também em outros lugares mais distantes do centro. Então viemos para Interlagos fazer essa comemoração aqui hoje. Vamos passar O Bicho de Sete Cabeças e um curta-metragem produzido pelo Núcleo de Comunicação Alternativa, e depois a gente vai ter um debate com o William, que é um psiquiatra que trabalhou bastante tempo em Campinas, hoje está na Oficina de Ideias, debatendo um pouco o assunto da saúde mental e juventude. E eu acho que a oportunidade que o CRP construiu nessa aliança com o SEDECA, de proporcionar, através do cinema, convocar as pessoas para reflexão de como é que a vida é e como é que ela pode vir a ser, eu acho que é uma riqueza incontestável. 5 cores. As ruas. Surgiu um trabalho na faculdade para se apresentar. Eu já tinha um trabalho já realizado com um grupo já, de trabalhar com audiovisual nas comunidades, nas quebradas, porque a gente é morador de periferia e tal, né? E eu pensei em fazer em vídeo. A proposta do vídeo, com embasamento teórico, vem em romper com certo pensamento freudiano, de uma mente que tem problemas por patologias e tal, né? O nosso caminho vai numa construção humana através de uma vivência social. Eu acho que é uma coisa a ser bastante divulgada e incentivada em prol do próprio recurso que isso traz para a comunidade e para a nação, né? E as possibilidades de contribuição ou de abordagem da psicologia não se restringem a um modelo. Ao contrário, a gente pode, em diversas situações e com diferentes práticas, tratar do subjetivo, do sofrimento e da possibilidade de superação e de novas formas de enfrentamento que as pessoas precisam frente aos problemas. O Sistema Conselhos de Psicologia, nesse ano,
está dedicando, a partir de hoje, discussões o mais amplamente possível no campo da educação. O que o psicólogo pode fazer e pode contribuir com esse campo, quais são as nossas ações nessas áreas, como é que nós podemos estar levando os conhecimentos da psicologia e a prática psicológica para o campo da educação. Com essa semana, ficou mais do que provado o potencial do cinema para suscitar discussões e fortalecer ideias. Mas o que o psicólogo Alex Moreira Carvalho propõe vai um pouco adiante. Alex acha que a leitura que os psicólogos fazem dos filmes podem ser ainda mais elaboradas se eles passarem a conhecer alguns dos vários recursos da linguagem cinematográfica. Alex atualmente é professor assistente da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas Psicossociais do Cotidiano, que trata de arte, subjetividade e cultura. Me parece que falar de cinema e psicologia é falar de linguagem, uma linguagem especial que é a linguagem do cinema, e a primeira ideia que me vem é de que esta linguagem existe em si e por si só. Ou seja, a gente assiste um filme e tudo que a gente precisa para entendê-lo está nele mesmo, na maneira pela qual ele foi construído. Curiosamente, isso me levou a pensar em seguida, muitos anos mais tarde, em seguida, no que teria tudo isso a ver com psicologia, já eu na condição de psicólogo. Comecei a me dar conta então que a maneira pela qual o cinema é produzido, a forma pela qual se encadeiam as imagens, a maneira pela qual uma história, que pode ser uma história muito simples, alguém caminhando e de repente deixa cair uma sacola no meio da rua, se transforma em outra coisa quando a linguagem cinematográfica pega essa historinha, esse acontecimento, esse evento, esta fábula, e conta de um jeito bem diferente daquilo que a gente vê no cotidiano. De repente, a maneira pela qual essa sacola caiu ganha uma dimensão tamanha que a gente vai só saber do porquê ela caiu depois de 2 horas de filme. Não seria tão simples, né? Uma senhora atravessando a rua deixou cair a sacola. Só no final do filme a gente descobre, por exemplo, que dentro da sacola tinha, entre outras coisas, uma arma. E que essa arma tinha a ver com o desejo dessa senhora de matar alguém, por exemplo. Mas por quê? Não seria tão simples e direto ao assunto, né? Então, essa senhora quer matar alguém, ponto. O filme não duraria 2 minutos. Não fosse o fato de que a maneira como o filme é articulado, os planos, as sequências, vai enredando, daí enredo, o espectador na história, de forma que a própria personagem ganha uma vida maior do que a historinha cotidiana. Eu comecei a entender então, com a ajuda de alguns autores que eu fui ler mais tarde, como o Vygotsky da Psicologia da Arte, ou na filosofia o Schiller, ou ainda o Nietzsche, também da filosofia, que a arte é uma forma e através da forma ela consegue destruir determinados conteúdos. Então penso que pensar psicologia e cinema significa educar a sensibilidade, mas educar a sensibilidade à forma artística, no caso a linguagem cinematográfica. 2, pensar que ao construir uma história estamos inventando um mundo tão radicalmente diferente do cotidiano que chega a ser superior ao próprio cotidiano, porque se nos revela fatos da existência que a gente sequer imagina que poderiam estar visíveis no dia a dia. Normalmente, aquilo que os psicólogos sabem muito bem, que a vida é ambígua, é contraditória, é cheia de idas e vindas e assim por diante. E finalmente, mas não menos importante, que em função desta forma e dessa sensibilidade, um terceiro elemento aparece de imediato, o que normalmente a gente chama do processo de recepção de um trabalho cinematográfico, ou se quiserem, de reação estética.
Como é que a gente reage a esta forma? Se ela normalmente rompe com as histórias tais como a gente as escuta no dia a dia, é comum também que elas produzam no receptor uma espécie de estranhamento. Agora, quando a maneira pela qual uma história é contada tira o tapete do nosso chão, quando ela nos produz um mal-estar súbito ou alguma coisa do gênero, quando ela chega a produzir isso que eu estou chamando genericamente de estranhamento, aí sim poderíamos falar do efeito psicológico de uma obra. Ou seja, ela mexe de tal maneira com os nossos sentimentos que a gente tende a, imediatamente depois, reelaborar o que a gente pensa a respeito de um determinado evento, fenômeno, história, assim por diante. Esta capacidade que a arte em geral, e o cinema em particular, tem de desestabilizar o espectador, só é possível, a meu ver, em função da maneira pela qual o artista compõe isso que a gente chama de estrutura da linguagem, no caso da linguagem cinematográfica. Além dessa semana cinematográfica, o CRP comemorou o Dia do Psicólogo de outras maneiras. Uma delas foi o lançamento de uma série de cartões postais com a reprodução dos cartazes das principais campanhas lançadas pelo Conselho. A política educacional, a luta antimanicomial, a defesa do ECA e dos direitos humanos e outros temas importantes da sociedade, nos quais a psicologia tem dado sua contribuição. Quem se interessar, basta acessar o site do CRP. Aliás, o site está de cara nova. Vale a pena navegar e conhecer as atividades e o acervo do Conselho. Entre seus vários recursos e arquivos, é possível, inclusive, acompanhar o Diversidade. Um dos principais pilares do cinema é a arte da interpretação. Alguns atores, na pele de alguns personagens, conseguem nos transmitir mais emoções, contradições e verdades do que muitas pessoas de carne e osso. Mas como os atores constroem esses personagens? Para conversar sobre isso, Marilene Proença recebe o ator e militante cultural Sérgio Manberti. Além de um dos mais respeitados atores de nosso país, Sérgio Manberti é secretário de Identidade e Diversidade do Ministério da Cultura no Brasil desde o início do governo Lula. Participou até hoje de cerca de 40 longas-metragens, entre os quais estão clássicos como O Bandido da Luz Vermelha, Toda Nudez Será Castigada, O Homem do Pau-Brasil, A Dama do Cine Xangai e Castelo Rá-Tim-Bum. Sérgio, o ator, né, normalmente ele é visto como alguém que representa um papel, né? E você que já trabalhou em tantas áreas, desde Castelo Rá-Tim-Bum, com crianças, né, fazendo personagens para criança, até personagens dramáticos, né? Como é que é essa construção do ator, essa vida do ator, essa pessoa do ator nesse processo? Pois é, eu acho que justamente aí a psicologia passa a ter um papel bastante presente nessa transmutação, embora muitas vezes vamos dizer, as críticas que se fazem é de que um excesso de psicologismo pode, vamos dizer, matar esse espírito de síntese que a obra de arte tem, né? E de não imitar propriamente a realidade. A gente teve um pouco o exemplo disso durante todo o período do Actors Studios e o Stanislavski, né, que é o teatro em que o Stanislavski, quando procura renovar o teatro na Rússia, ele parte do princípio, justamente com, vamos dizer, a consciência, né, do universo psicológico, né, que veio com Freud, com todas as conquistas do final do século. Ela influenciou as artes, né? O surrealismo, ele nasce a partir dessas visões do sonho, né? Das imagens de sonho. E então o Stanislavski constrói, vamos dizer, um trabalho muito consistente, muito importante para, vamos dizer, a construção do personagem, para o ator, mas que muitas vezes se exacerbou e vamos dizer, de repente o trejeito era mais importante do que a ideia que estava sendo transmitida, porque viraram trejeitos. Eu disse trejeito de uma forma pejorativa, porque muitas vezes a gente vê até, vamos dizer, uma crítica que se fazia a atores como o Marlon Brando, o James Dean, que o tempo inteiro eles estavam meio
contorcidos, meio... tudo era meio assim, aquela coisa naturalista, né? E que o teatro, ele, justamente por ser uma linguagem extremamente, vamos dizer, elaborada, ele muitas vezes não precisa desse verismo naturalista, né? Mas, de qualquer maneira, a psicologia, ela é uma conquista, um avanço e um trabalho muito importante na construção do personagem, né? Que é um mistério, né? Tem um lado que é misterioso, porque você, quando tem um personagem para criar, você tem uma série de dados e elementos que você vai reunindo para construir, né? Para construir essa estrutura que permita que o personagem depois se movimente, né? Você, em primeiro lugar, você empresta os seus sentimentos, você empresta a sua psicologia, a sua emoção para o personagem, né? Eu fui fazer uma peça do Pinter, que é um autor inglês e que seria do teatro absurdo, né? Vamos dizer, sempre entre aspas, essas coisas são classificações, né? Mas era a história de três pessoas, um velho mendigo, um rapaz que tinha tido problemas psicológicos e um irmão que era chofer de caminhão, e que ele tem uma participação, ele entra no final do primeiro ato, e ele passa a estabelecer uma relação, ele tinha uma relação de proteção com relação ao irmão, porque esse pobre velhinho, aos poucos, você vai percebendo que ele vai ocupando o espaço, né, todo. E, na verdade, ele quer tentar fazer com que o dono do caminhão, o chofer de caminhão, expulse o irmão de lá para ele ficar com a casa. Entendeu? Então, ele vai fazer ele primeiro agradece que o outro está abrigando ele ali na casa, depois ele começa a reclamar de uma corrente de ar que tem. Então, esses personagens, eles tinham até uma construção que você dava para trabalhar, vamos dizer, no sentido linear. Agora, o meu personagem, ele entrava e você nunca sabia qual era o background dele, porque ele era tão provocador, e eu acostumado a fazer aquela construção mais lógica, né? Quais são ele é um chofer de caminhão, ele é um rebelde, ele é um angry man, os angry men ingleses daquela época, né? Ele é um homem que questiona, mas ao mesmo tempo ele, vamos dizer, tudo o que ele fala não é o que está acontecendo realmente, tudo acontece no subtexto, entendeu? Ou seja, aquilo que não está, vamos dizer, expresso no texto é o que é a ação real dele. E eu não conseguia fazer essa ponte. E então eu estava tecnicamente com o personagem pronto, os outros, eram o Fauzi Arap e o Emílio Viaz, já com a peça, vamos dizer, praticamente às vésperas da estreia, e o meu personagem era apenas um esqueleto, não tinha alma, entendeu? E eu, assim, falei, gente, mas tudo que eu... Aí o Abu Janra, que era o diretor, falou assim, não, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Eu até aconteceu o seguinte, dentro dessa versão psicológica, eu fui para Santos, e eu morava em Santos, né? E eu peguei uma carona de caminhão e fui conversando com o chofer de caminhão para entender um pouco a psicologia do chofer de caminhão. E foi muito interessante, até mais. Eu cheguei e falei assim, olha, eu continuo, o enigma continua. Aí o Fauzi Arap, na sua inteligência, no seu brilho, falou, posso fazer uma observação? Sérgio, olha, quando o espectador pegar o texto do programa e olhar assim, ó, Sérgio Manberti faz o Mickey, de cara você já é o Mickey, então você não precisa fazer um esforço para fazer o Mickey, porque a plateia já te aceitou como Mickey, entendeu? Ela já sabe que é você que vai fazer o Mickey, então você tem que partir daí. Eu falei, ai, Fauzi, pelo amor de Deus, isso é tão elementar, né? Ele falou assim, mas é justamente por ser elementar e óbvio, é o que está faltando para você. Mas o que você está sugerindo? Que você construa o Mickey a partir de você. Você está fazendo o Mickey com uma imagem de fora de você, você jamais vai entender o Mickey. Você tem que emprestar a sua experiência, a sua psicologia para o Mickey e entender como é que o Mickey se comportaria nessa situação. Então, a ideia era limpar tudo que tinha sido feito antes em termos de interpretação e os outros já caminhando na interpretação, e você fazer isso de novo como se você estivesse lendo o texto pela primeira vez, entendeu? E aí foi acontecendo isso. O começo ficou branco, né?
ficou aquela coisa, os atores me olhavam como que eles assim, meu Deus, o que é isso? Porque eles já estavam no processo adiantado de construção do personagem. De repente, num determinado momento, eu entendi o personagem e trouxe ele para mim. A partir daquele momento, o personagem ganhou vida, é como disse, baixou o personagem, como a gente fala em teatro, né? E aí, a partir disso, eu construí, e foi, era o terceiro ano de carreira, o personagem que eu ganhei todos os prêmios, o personagem que me fez entender o que era o trabalho de interpretação. Isso graças ao Abu Janra, aos meus colegas, e particularmente ao Falzarapi, né? Com a sua... vamos dizer, objetividade, é um grandíssimo ator, é um grande diretor, um grande autor, né? Então isso me ajudou muito a entender o processo de criação. Então, o processo de criação, ele passa por vários momentos, onde os aspectos psicológicos passam a ser importantes, e aí eu quero me reportar a todo o trabalho que nós fizemos de questionamento no final da década de 60 com relação ao teatro, para dizer o teatro está morto, viva o teatro, entendeu? Que foram todas as pesquisas que nós fizemos a partir dos laboratórios. Os da oficina foram célebres e tudo, mas os laboratórios que se estabeleceram no sentido de você, vamos dizer, se livrar de uma certa maneira dessa construção, muitas vezes apenas intelectual, para fazer com que a sua experiência passe a valer também de forma decisiva na elaboração e na construção do personagem, né? A íntegra dessa entrevista você pode acompanhar pelo site do CRP. Nosso programa não podia terminar sem antes desejar a todos os psicólogos do país os nossos parabéns. Diversidade tem o orgulho de tratar de uma das áreas de conhecimento mais comprometidas à construção de uma sociedade mais justa. Nos vemos em nossa próxima edição. Tchau, até lá!